vocês aqui para a palestra. Eu hoje estava preparando aqui o que falar aqui para vocês e aí eu perdi o arquivo. E aí nessas eu resolvi mudar um pouco a direção da palestra, porque eu falei assim, eu vou trabalhar com eles em cima de algum documento que já exista, né? Então, eu baseei essa palestra toda no Guia do Artista Visual, que foi produzido pelo Ministério da Cultura. Quem foi a organizadora foi a Cristejo, que trabalha também com a gente, e a Carla Chaim, né? Então, depois esse é um documento que está disponível na internet, que o Ministério da Cultura fez, né, para realmente guiar os artistas e tentar, de alguma maneira, ter algumas coisas estabelecidas, né? Eu fiz um resumo disso voltado para o nosso interesse, né, que eu quero tratar hoje sobre carreira de artista, né, e falar um pouco sobre a carreira de artista inserida dentro do mercado de arte. Eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Tato de Lácio, eu sou diretor da Galeria Tato. A galeria esse ano faz 15 anos e há 5 anos a gente começou com um projeto educativo que é a Casa Tato. A Casa Tato é um curso, né? É um curso longo de 7 meses, intenso, 2 vezes por semana. E é um curso que a gente seleciona 14 artistas através de portfólios. E a gente tem 30 profissionais do sistema de arte que vão fazer essa interlocução com o grupo, né? Desses agentes do sistema, nós temos 9 curadores. E eu falo que o curso é muito baseado no relacionamento que é feito, né? Porque eu acho que é o que a gente consegue tirar de mais importante para a vida assim do curso são as relações que a gente estabelece. Então ali eu proponho, né, que os agentes do sistema conheçam esses artistas através de 2 exposições. A primeira exposição, toda a equipe visita a exposição antes de falar sobre cada artista, antes de fazer uma leitura de portfólio de cada artista. Então, a gente tem esses profissionais que já vão entrar no curso tendo visto esse material. E depois a gente tem uma segunda exposição, que é uma exposição de conclusão, que é muito interessante, que a gente tem também, como a gente faz o final de uma casa com o começo de outra, a gente tem ali uma junção dos curadores. Então, o artista tem a possibilidade de aumentar muito sua visibilidade lá dentro. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre esse contexto, né, de academia e mercado, né, falando justamente sobre carreira do artista, porque muitas vezes o artista se forma e agora fala, e agora? Como que vai ser? Vou viver do quê? Vou fazer o quê? Né? E ainda nas universidades tem uma lacuna, né, que é essa lacuna que a Casa Tato ocupa, né, que é de mostrar quem são esses agentes do sistema, o que eles fazem e quais são as possibilidades para os artistas dentro desse sistema, né?
Então, o artista acaba saindo muito cru da faculdade em termos de conhecimento de mercado. E também sem saber como, de alguma maneira, para que lado ir, como agir, e tentando se contextualizar, né? Porque é muito difícil você sair de uma faculdade de arte, você não vai para um estágio. Então, existem várias possibilidades, né? E eu trouxe aqui algumas possibilidades de artistas, e só em termos de contextualização, né? Eu vou tratar hoje apenas do mercado primário. Então, para quem não conhece, a gente tem mercado primário, mercado secundário. Mercado primário trabalha com artistas diretamente e mercado secundário é basicamente revenda de obras, né? Então, leilões, galerias, enfim, quando essa obra já está no mercado e está sendo revendida. Dentro do sistema, né, a gente tem alguns agentes que são muito importantes, como museus e instituições, espaços autônomos, né, que são criados às vezes por artistas, às vezes por curadores, às vezes por combinações de outros agentes do mercado que estão ali. Tem os curadores de arte, os críticos, os colecionadores, as bienais pelo mundo, as galerias de arte, os consultores de arte, casas de leilões, feiras de arte, calendários de feira pelo mundo, né? E aí eu queria entrar um pouco justamente aí no papel das bienais e das feiras, já que a gente está falando sobre feira, e também num ano que a gente tem a Bienal, né, que é um evento aguardado aí sempre, né, dentro do mercado. Eu fico pensando muito que o mercado fica em torno desse eixo Rio-São Paulo, né, e o mercado no Brasil é visto assim. E eu acho que essas novas feiras que estão surgindo, elas aparecem para abrir um pouco a nossa cabeça e realmente descentralizar, né? E de alguma maneira querer fortificar novas conexões, né? Então eu acredito que para os artistas, os artistas eles começam como alimentação desse mercado. Então, a partir do momento que o artista está produzindo e tem produto para vender, a gente tem uma situação que é como colocar esse produto no mercado, né? As galerias, através das feiras, entrando já nesse assunto de artistas contextualizados em galerias, né? Existem algumas contribuições que eu acredito que possa servir de pesquisa para vários públicos e vários de vocês que talvez não sejam só artistas, não trabalhem com arte, que estejam fazendo ou formando suas coleções, né? Então, eu queria trazer algumas observações sobre uma questão de comportamento na feira para cada tipo de visitante, né? Então, para o artista, principalmente, eu acredito que o lugar, assim, a feira é uma grande oportunidade de pesquisa. Primeiro, porque as obras que estão expostas não necessariamente já foram vistas, né? A feira tem a possibilidade justamente de trazer obras do mercado secundário que nunca foram vistas. Então, nesse quesito, já temos
um objeto de pesquisa, que são essas obras. Como artista, existe uma grande dificuldade para que os artistas entendam a precificação, né? Então, eu acredito que a feira é um ótimo espaço para que os artistas se coloquem ali, entendam como que esse mercado está funcionando. Então, quanto vale um artista mais consagrado, quanto vale um artista que está ali mais perto do patamar que ele está, como ele faz essa métrica, né, de valores, né? Como que ele vai fazer essa métrica? Eu acredito muito, tem gente que sabe fazer, que faz cálculo, que faz a formulinha, e eu acredito muito nessa questão comparativa do mercado. E, nesse sentido, eu me vejo e eu peço para que os artistas se coloquem na posição de colecionador, né? Porque se colocar no sentido de quanto que eu vendo uma obra e quem são esses outros artistas que vendem com esse mesmo valor e por quê, né? Tentar entender essa relação entre artista, trajetória barra valor, né? Então, acho que a feira é um lugar que os artistas podem ter essa oportunidade. Assim como os colecionadores, que têm essa oportunidade de comparar preço, de conhecer novos artistas, né? A feira é um ótimo espaço para relacionamento, né? Para que as pessoas se conheçam, para que os agentes se aproximem, e para que exista uma conversa entre pessoas da área, né, que poucas vezes se juntam. A feira é um momento do ano, né, que as pessoas estão lá juntas, os galeristas, os artistas, os curadores. A feira interessa a todo mundo, né? Ela é, nesse sentido, a gente tem uma feira cheia assim durante 4 dias, justamente porque existe essa necessidade do mercado, né, de se relacionar. E, como galerista, eu acredito também que é um momento que eu tenho para conversar com meus colegas, né, para entender como não só o que está sendo vendido, como está sendo vendido ou por quanto isso está sendo vendido, mas sobre questões comportamentais do mercado, comportamentais tanto que, né, dos artistas, dos colecionadores, dos curadores, e eu acho que esse momento é um momento de construir relações. Voltando um pouco sobre o papel das feiras, das bienais, eu queria só, né, passar rapidamente pela Bienal de São Paulo, que vai acontecer esse ano. E uma Bienal que, na verdade, eu fico muito contente, porque a gente, em 12 edições de Casa Tato, saíram 165 artistas, e esse ano a gente tem uma média de 10 a 15% dos nossos artistas que vão para galerias, saindo do curso. E esse ano a gente tem 2 artistas que saíram da Casa Tato e vão estar na Bienal de São Paulo. Então, são 5 anos aí de trabalho árduo aí com esses artistas, e eles estão colhendo frutos, né, a partir desse relacionamento que eu proponho dentro do curso. Então, em termos de relacionamento, eu acho que eu coloco muito horizontalizada essa relação entre todos os sistemas, né? Eu coloco o artista conversando direto com cada um desses agentes.
E, na verdade, assim, o curso é só um facilitador, porque é o que o jovem artista deve fazer, né? Procurar relacionamentos com os agentes do sistema para poder entendendo os grupos, para poder entender as questões de pesquisa, né? Mas a partir do momento que a gente junta ali 9 curadores para falar com um grupo de 14 artistas, a gente consegue, de alguma maneira, acelerar esse processo de relacionamento, né? E é muito interessante porque o objeto de pesquisa desses curadores são os artistas, né? E os artistas estão lá para mostrar os seus trabalhos, para serem orientados, para seguirem aí abrirem um leque de possibilidades, né? Eu acho que os curadores eles trazem essa abertura de leque, que eu acho muito interessante. E como a gente tem muitas opções, a gente vai ter muitos, eu falo que a gente tem os matches, né? Que é pesquisas de artistas nossos que se relacionam com pesquisas desses curadores, né? Então, a gente acaba gerando um movimento maior no mercado, né? Tanto que hoje, de 12 edições da Casa Tato, a gente formou, não, é mentira. Formaram-se 3 grupos independentes de artistas. Então, são artistas que se reuniam, que eram da casa e que hoje são grupos independentes que enviam para editais juntos, para exposições e que realmente, assim, eu falo que saíram da barra da minha saia, né? Que eles estão no mundo. E cada artista, eu acho que tem um caminho, né, diverso. Quando a gente fala de carreira de artista, eu acho que não existe só a galeria como opção, né? Aliás, a galeria é uma opção para muito poucos, né? Se a gente for elencar a quantidade de artistas que a gente tem e a quantidade de artistas que são representados, né, por galerias, e pensar quantos artistas são formados por ano, eu acho que temos muito mais artistas independentes do que artistas representados hoje, né? Falo seguramente como galerista porque eu hoje optei por representar 7 artistas. Não represento mais por falta de estrutura e atenção que eu quero dar para os meus artistas. Mas existe aí no mercado artistas assim que eu gostaria muito de trabalhar, mas realmente não tem como, assim, não tem como. E então os artistas precisam fazer, né, essa correria aí de paralelo à produção de arte, outras possibilidades dentro do sistema, né? Eu acredito que os museus e instituições, eles abrigam aí uma parte muito importante, estrutural do mercado, que não só são curadores, né? Mas a gente tem curadores, tem um acervo, temos restauradores, conservadores, então, assim, tem monitores de exposição, não sei, monitores que usa ainda, né? Mediadores, né? E existem aí, dentro do museu, diversas funções que também o artista pode ocupar, né? Assim como eu estava falando desses grupos que vêm junto com espaços autônomos. Hoje, eu falo que são muitas combinações, né, para espaços autônomos. A gente tem espaços de artistas, espaços de curadores, espaços de gestores, né, que hoje já viraram gestores, né?
Então, assim, dentro da arte a gente acaba ocupando muitos papéis, né? E eu acho importante que o artista entenda que são papéis possíveis e ao mesmo tempo ocupando esses papéis, eles estão mais perto do objeto de estudo, né? Então, eu já vi, por exemplo, né, como o Luiz 83, que é um artista que hoje é representado pela galeria, é um artista que começou e até hoje é montador de exposição, e todo o repertório artístico dele veio de conversas com curadores, conversas com museólogos, conversas com artistas, né? Que de alguma maneira não existe como mensurar essa formação, mas o repertório que ele tem mostra que existe ali uma grande absorção ali através desse contexto que ele vive, né? Então, estar dentro desses espaços é muito importante e eu diria que é essencial. Sobre bienais e feiras, eu acho que é uma coisa também para além do artista, para que colecionadores, admiradores de arte se comprometam a olhar, né? Eu acho que as pessoas que admiram arte precisam saber que a cada 2 anos a Bienal traz um movimento diferente. Que existe a Bienal de Veneza, que é onde tudo começou. Que existem outras feiras de arte pelo Brasil. Existem outras feiras de arte pelo mundo, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade, ir atrás disso é uma responsabilidade nossa, né? De quem trabalha com isso ou de quem admira e quer acompanhar esse movimento, né? E são eventos que são marcantes assim durante o calendário anual, né? Por conta da reunião de tantos agentes aí que a gente consegue trazer. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho, rapidinho, sobre algumas relações, porque eu acredito que meu trabalho, assim como galerista, como Casa Tato, Clínica para Artistas, 6x6, todos os cursos que a gente faz agora, Casa Tato Europa, a gente pensa muito em como a gente estabelece relações, né? Relações com instituições, relações com galerias nacionais e internacionais, relações com imprensa, e é em volta disso que eu acredito que as coisas aconteçam, né? E o que eu acredito em termos de carreira de artista, para com o mercado, existe uma falta de ajuste aí, de alguma maneira, que eu acho que falta um pouco de traquejo para alguns artistas, em termos de apresentação. Então, quando se apresentar, onde se apresentar, de que maneira chegar nessas pessoas, né? Então, qual é a melhor maneira de chegar numa galeria, ou de chegar num colecionador, ou de chegar num advisor, e também como preparar materiais para isso. A apresentação vai ser distinta, né? Uma apresentação para curador, você não precisa ter os valores, para o advisor precisa. De repente, a biografia é importante. Não, biografia é importante em todos os casos, mas não sei, alguma referência, alguma exposição que tenha acontecido anteriormente. Então, isso é importante para
mostrar ali, diferenciar essas apresentações e esse material. Então, eu acredito que o material do artista precisa ser muito bem pensado, muito bem estudado, né? Que precisa ser um portfólio muito bem feito. E na Casa Tato a gente trabalha justamente isso, todas essas questões do mercado. Então, desde portfólio, organização, catalogação, entendimento desses agentes, quem são os colecionadores, os galeristas, os representantes de museus. Então, a ideia é a imprensa, as edições, os editais. Então, nossa ideia é, de alguma maneira, sempre aproximar artistas e outros agentes do sistema da maneira mais educada e gostosa e confortável para todo mundo, né? Enfim, gente, acho que é isso que eu queria trazer para vocês um pouco. Quero agradecer muito a presença de vocês, convidar para conhecerem aí nosso stand da Galeria Tato atrás. Deem uma passadinha lá, vão tomar uma aguinha lá comigo. E muito obrigado de coração aí a todos vocês. Eu estou sempre à disposição. E quem quiser esse guia do artista visual também, eu posso enviar por WhatsApp, ou, enfim, a gente dá eu anoto os nomes e envio. Tá? É um guia muito bacana, é um guia que foi feito pelo governo, está disponível. Então, eu acho que aqui existe uma reunião importante de documentos que precisam ser ditas. E aqui é só uma pequena passagem que eu fiz, assim, pensando em alguns desses itens que eles colocam, que eu acredito que são importantes. Isso, gente, muito obrigado. Obrigado, Tato. Queria agradecer novamente a partilha conosco, né, de estar com disponibilidade, estar com o trabalho rodando ali, a feira acontecendo. É muito importante isso que você pontua. Eu estou do campo do design como professor e a gente entende o tanto que é necessário, porque do design a gente aplica a questão do artista, porque eles são, de certa forma. E essa organização de saber o que precisa cuidar do próprio trabalho, que às vezes a gente acha que o artista não precisa. Tem muita gente que ainda acha que o artista não precisa de organização. E esse, quando você ponta o tanto que é necessário para crescer, você saber como que funciona, os caminhos que tem que ser percorrido, isso é muito importante, que é um papel da galeria muito grande, né? E tem entender que a galeria é um amigo do artista e não está querendo ganhar em cima do artista. Ela está ajudando a fomentar aquele artista a crescer, né? E é muito importante você partilhar isso conosco e ter esse conteúdo para passar para nós. Obrigado, Tato. Só um minutinho. Oi, Tato. Eu primeiro quero pedir desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, porque encontrei umas pessoas conhecidas. Então, se o que eu vou perguntar já foi falado, me desculpem. Eu cheguei e você estava apontando essa série de ações que vocês têm feito em relação a uma formação para o artista, que eu ontem, inclusive, estava falando. Eu venho da universidade e eu disse assim, bom... eu sou uma pessoa de circuito, eu não sei do mercado, em última instância. E eu acho que na nossa formação com os alunos isso faltou e muito. E aí me parece que dentro da tua galeria, a Casa Tato, essa coisa toda, tem se organizado talvez num sentido de uma certa forma, criar um espaço para discussão disso que falta dentro da universidade. Sim, né? É uma lacuna que existe. Exato, existe. A palavra não vinha. A lacuna que uma a lacuna universidade deixa, que eu acho que... E eu identifiquei isso de uma maneira muito espontânea dos artistas, né? Porque há 5 anos atrás
eu sempre pus muito dinheiro na galeria, sempre, assim, foi muito difícil. As pessoas acham que, é gostoso, é chique. Assim, é muito corre, né? Ser galerista, a gente faz muito corre, né? Precisa fazer muita coisa. Mas há 5 anos atrás, eu comecei a ter uma demanda de consultoria, tanto para artistas como por galerias. Por quê? Porque quando eu decidi encerrar minhas atividades como galeria, e aquele ano me deu uma loucura ali, falei, não, chega, vou virar consultor e pronto. Fechei a galeria, fui para a praia, fazia consultoria. Mas tudo isso porque, quando eu resolvi sair do mercado, eu representava 7 artistas. E eu encaminhei esses artistas, porque assim, é um trabalho muito árduo que eu faço com os meus artistas. Colocar numa feira é muito caro para mim, fazer uma exposição individual é muito caro. Então, todo esse trabalho que eu comecei a fazer com esses artistas, quando me deu a louca, pelo menos eu fui responsável e fui colocá-los em outras galerias. E esses artistas acabaram, dos 7, 5 foram para grandes galerias. E assim, galerias muito maiores que eu, assim. Então, para mim, foi uma grande vitória colocar esses artistas no olhar, né, no radar desses grandes galeristas. Eu sou um menino no mercado, eu tenho 15 anos de galeria, né? Raquel Arnaud, 50 anos de mercado, né? Luiz Estrina, 50 anos de mercado. Não, eu sei que eu tenho 15, que tem gente muito grande. E eu acredito que essa formação, né, ela veio muito como devolutiva dos artistas. Eles falam, mas como que você coloca ali o seu artista? Eu falo assim, mas o negócio não é colocar ali com o galerista, o negócio é o processo que eu faço com eles. É o processo do portfólio, é um processo dia a dia, de cada dia apresentar para um curador, cada dia trazer um cliente, cada dia criar um diálogo, cada dia criar uma ponte, uma comunicação, que em algum momento aquilo vai chegar nas pessoas certas, no lugar certo, né? Eu acho que essa lacuna da formação, ela veio muito como demanda dos artistas. Respondi? Só complementando a pergunta. Respondeu sim, mas esse trabalho, essa estrutura que você criou, nesse sentido de formação também do artista, isso é uma constante? Você está fazendo isso direto lá? Como é que é isso? Então, a minha consultoria, ela acabou hoje se desdobrando. Hoje, minha consultoria é a Casa Tato. A Casa Tato. A Casa Tato, ela é basicamente uma consultoria minha completa. Hoje eu atendo muito poucos artistas individualmente. A gente tem um lugar, tem um site que a gente pode ver. Sim, no site da Galeria Tato tem lá os 3 cursos que a gente faz. Tem o 6x6, que são 6 artistas e 6 curadores. Beleza. É um curso de discussão de portfólio entre artistas e curadores, e a gente tem uma versão nacional e uma internacional, com curadores nacionais e com curadores internacionais. Vamos lançar agora com curadores nacionais. Estamos lançando agora a Casa Tato 13. Então, assim, desde que foi a Casa Tato 1, que eu comecei
criar um método mesmo, né? Criar a grade da casa. A partir da Casa Tato 2, a gente teve uma grade que é muito parecida com a de hoje, mas que todo semestre eu adapto, né? Então, um ano... E adapto em cima de todas as pesquisas de todos os artistas. Então, conforme eles vão me mandando o feedback, eu vou mudando o curso para atuação no mercado, né? Então, acho que é por isso que também as coisas vão acontecendo, porque está sempre tudo atualizado, né? Eu trabalho com artistas que estão em produção, eu trabalho com pessoas que estão no mercado. Então, o que estão acontecendo? E você, né, não é assim, eu não estou no mercado, você está sim, né? Você está não só no sistema, como você está no mercado. Você pode não olhar para o mercado, mas você é uma agente importantíssima do mercado. Diga-se de passagem. Porque eu acho que você está organizando, sistematizando um conhecimento que precisa ser sistematizado e precisa entrar dentro da universidade. Eu fiquei doida com isso. Então, eu vou te contar uma coisa. Hoje eu poderia fazer isso, né? Hoje, tornar a Casa Tato, todo mundo me enche o saco, não tem certificado. Não tem. Por quê? Porque hoje a Casa Tato ela se encaixaria dentro da academia como um curso de extensão. É isso? Curso de extensão. O curso de extensão universitária, é isso mesmo. Só que, para isso, não é difícil eu tornar isso. Porque eu tenho tudo pronto, tenho grade, tenho professores maravilhosos, tudo isso é fácil. Mas eu fico à mercê de uma programação que eu não posso mexer. E o mais legal que eu tenho é essa possibilidade de cada 6 meses fazer uma coisa nova e entregar uma coisa que os artistas estão precisando naquele momento, né? Então, entre ter MEC, não ter MEC, eu quero que o MEC se... Eu quero continuar sendo independente, né? Não quero ter uma arma na minha cabeça. Quero, quando me dá louca, falar assim, não, esse curso eu vou fazer uma exposição a mais, esse curso eu vou entrar. Ontem, né, eu tive uma conversa, ia ter um curador da Casa Tato, ele entra para fazer 4 encontros com a turma, 3 encontros com a turma e 2 individuais. E aí esse curador me ligou, falou assim, puta, Tato, não consigo, é muito difícil para mim, é muito pouco tempo. Eu falo, não, você tem meia hora com cada um. Não, mas é muito tempo, eu preciso de no mínimo 1 hora. Eu negociei com esse curador e falei, turma, vamos ter encontros individuais com esse curador de 1 hora. E todos eles ganharam 10 horas de curador a mais. Porque a necessidade daquele curador e daquela turma era aquela, né? E eu tenho a flexibilidade de colocar isso no meio do caminho, se eu quiser, de inserir um novo encontro daqui na Casa Tato 13, que está lançando agora. E eu gosto disso. Inclusive, os curadores que eu trabalho, poucos se repetem, né? Eu tenho sempre turmas novas. E eu acredito que isso também é legal, porque quando tem os momentos da exposição, os artistas têm 9 curadores ali. Mas como a gente tem uma exposição dupla, né, do final de uma com o começo da outra, eu consigo juntar todos os curadores de uma, da atual e da anterior. E na segunda exposição, da atual e da próxima. Então, eu triplico a visibilidade do artista. E proporciono para os meus parceiros curadores conhecer trabalhos de jovens artistas que talvez eles não conheceriam se não fosse ali, né? Então,
Oi? Rosana é testemunha disso. A Rosana pode falar melhor. Eu falo que eu falo como vendedor, como criador, mas assim, quem quer fazer a Casa Tato, eu falo assim, vai falar com quem já fez. Porque comigo, eu sou suspeito. Gente, muito obrigado novamente. Uma salva de palmas para as falas do Tato. Obrigado, Tato, pelo carinho. Tá? Pessoal, a gente tem na sequência no Espaço M-Mart, no segundo piso, o lançamento de livro da Patrícia, Arte Mata. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito o dia de hoje. Amanhã a gente tem o último dia de falas, começando às 15h. Muito obrigado a todos.